Quero convidá-los a que possamos ler juntos Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21 inicialmente, e falaremos um pouco sobre a unidade. O Espírito de Deus está querendo essa unidade entre nós. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Faremos leitura de outras passagens também. Já está na tela? Ok? Só que está bem grande aqui, não consigo ler, mas... Dara, se puder apagar aquela lâmpada para os irmãos lerem, assim que terminar, acende, por favor. E vamos ler juntos. Agora melhorou, isso, agora ficou bom. A última de lá, a última. Isso. Vamos juntos, 3, 2, 1. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus falando, versículo 21. Para que todos sejam 2, 3, 4. Sejam quantos? Como é que é isso? Todos serem um. Que mistério, né? Vamos lá. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem crê, diga amém. Se assente, glorificando ao nome do Senhor. Pode acender a lâmpada lá, por favor, por conta da gravação. Pode acender. Queridos, o Senhor Jesus acabara de se despedir dos seus discípulos, prometendo mandar-lhes um consolador. Ele iria embora, havia cumprido a sua jornada, havia cumprido o seu papel, retornaria para o seio do Pai, de onde ele veio, e ele faz uma oração e um pedido muito intrigante. Talvez ele deixou esse pedido por último, Luene, porque talvez fosse o mais difícil de se cumprir, né? E o pedido que ele faz é esse: não peço somente por eles, mas também em favor daqueles que vão crer, ou seja, eu, você, todos que viriam a crer, como os discípulos creram depois dele, né? Por meio da sua palavra. Então, primeira lição que nós tiramos aqui: a forma única que nós temos de crer em Deus é por meio do quê? Da sua, digam todos, da sua. A única forma que nós temos de crer em Deus é por meio da sua palavra. Por isso que o autor vai dizer, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então é importante que nós estejamos ligados na palavra, porque é a palavra que nos dá a condição de transcender, de passar desse nível espiritual humano para um outro nível espiritual. É meio que estranho falar isso, e quem não entende pensa que a gente está meio que brisando, meio que viajando na maionese, pelo seguinte: porque há um mundo paralelo, e a Bíblia vai chamar isso, o Edgar, de um mundo paralelo. Aquilo que os nossos órgãos do sentido, Adivânio, é isso? Não pode alcançar, Edivânio, é isso? Rivânio, desculpa, bom revê-lo. Aquilo que os nossos sentidos, Rivânio, não pode alcançar, são coisas do mundo paralelo, são coisas do mundo espiritual, que a Bíblia chama de mundo espiritual, que a Bíblia chama daquilo que está para além da nossa compreensão. Então aquilo que o meu nariz não consegue cheirar, aquilo que a minha mão não consegue tocar, aquilo que meus olhos não conseguem visualizar, aquilo que a minha boca não consegue mastigar, aquilo que os meus ouvidos não conseguem ouvir, que são os órgãos do sentido, então isso está para além da minha compreensão, irmão William. Isso está para além dos nossos sentidos. Isso é para o mundo paralelo, isso é para o mundo espiritual, isso é para aquilo que está para além da nossa capacidade humana. Porém nós cremos nisso, porque o mundo espiritual existe. Quem crê, diga amém. O mundo espiritual, ele existe. Quem crê, diga amém. Então, se ele existe e nós cremos nele, nós precisamos entender que existe uma forma de alcançá-lo.
E agora vem o Senhor Jesus dizendo que uma das formas, ou a única forma, ou talvez a única e mais efetiva forma de alcançá-lo, obrigado, é exatamente através ou por meio da sua palavra. Então, se a palavra de Deus é o meio, é o caminho, é a condução que nos conduz a esse mundo espiritual, meu irmão, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que amar a palavra, nós temos que obedecer a palavra. Caso contrário, não teremos acesso ao mundo espiritual. Isso é por demais interessante e isso é por demais importante. Eu vou ler, farei a leitura de alguns versos ou alguns versículos durante essa breve ministração, para melhorar um pouco a compreensão daquilo que quero falar com vocês. Convido-os para que leiamos Efésios, se puder colocar. Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6. Vamos ver o que está escrito lá, por gentileza. Efésios capítulo 4. Vamos a partir dos versos 3 a 6. Bora lá? Todos juntos, por gentileza. Procurando guardar a unidade do Espírito. Tem uma versão aqui que eu gosto muito dela, que ela diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês. Que legal, bora lá? Juntos. Um só, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então vejam, unidade é aquela palavra muito conhecida e repetitiva que nós sempre ouvimos, né? Para definir melhor a unidade. O que é a união? A união é um saco de batatas. E o que é a unidade? As batatas espremidas para fazer o purê. Várias batatas juntas, né, pastora Edna? Então espremeu, elas viraram uma só, virou uma massa, que ali você coloca o tempero que quiser e fica muito bom. Então vamos entender a unidade como aquilo ali, juntas, misturadas, né, uma dentro da outra. De que forma? Num só propósito, num só objetivo. E Paulo vai recomendando à igreja de Efésios, uma igreja viciada por todo aquele costume pagão da deusa Diana, porque havia um grande templo ali, e adoração à deusa Diana, e a outras divindades, enfim. Então Paulo vem quebrando esse entendimento e mostrando o princípio indelével da palavra de Deus, que há uma só fé. Volta o versículo, por favor, meu filho, é o Ailton que está lá, né? Volta mais um, isso. Há um só corpo, diga um só corpo. Então, quem é o corpo? Somos nós. Quem é o cabeça? Então Cristo é o cabeça do corpo. Não existe 2 corpos, nem 3 corpos. Um corpo. Agora, esse corpo tem diversos membros. E aqui que entra a questão. Tem mão, tem pé, tem nariz, tem boca e vários outros órgãos. E cada um tem a sua função específica para que esse corpo possa funcionar. Então é o que Paulo está dizendo, que essa palavra, que esse amor, que essa fé nos una para um só corpo, mesmo sendo membros diferentes. A mão não é igual ao pé, o pé não é igual ao nariz. Já pensou se o meu nariz ou o seu dissesse: não quero mais ser nariz, eu vou ser uma mão? Aí pá, uma mão aí, ó. Onde você chegar, uma mão cheia de dedo no seu nariz. Como é que ficaria? Será que ficaria bonito, mãe Ercília? A senhora chegar assim, vai respirar pelo nariz, vai respirar pela mão, cheia de dedo assim, ó. Eu iria correr da senhora, porque não é legal, não é verdade? Então não dá. Assim mesmo acontece na obra de Deus, quando alguém diz: não vou cumprir o meu papel, não gostei disso, não gosto de fulano, não quero fazer assim, eu faço do meu jeito e acabou. Não, gente, é um só Deus, é um só corpo, é um só Espírito. Se houver outro espírito atuando, tem que orar e repreender, porque não é de Deus, porque nós temos que estar em um só espírito, e este espírito é o de Deus. Qualquer um outro espírito que não seja aquele que promova a unidade, a fé, o amor, qualquer um espírito que não seja aquele que promova a pacificação, que venha apaziguar os ânimos, e seja aquele espírito que venha colocar gasolina na fogueira. Se fosse comigo tinha feito isso, aquilo outro. Se eu fosse você, fazia isso, aquilo outro. Não, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquele que promove pacificação. Você encontra com alguém triste, chateado,
porque foi ofendido por outro, e você vai dizer: tenha calma, minha filha, tenha calma. Vamos orar por ele, Deus vai dar vitória, e Deus vai tratar, Deus vai ensiná-lo, ele é imaturo ainda, Deus vai dar a ele a maturidade. Esse é o espírito que promove a pacificação, percebe? E não aquele que diz: se eu fosse você ia na justiça, se eu fosse você ia na delegacia agora. Sabe o que Paulo diz? Irmãos, se vocês têm demandas entre vós, que é muito comum nós temos as demandas entre nós, e vocês não têm condições de resolvê-las, precisa ir a um juiz não crente, para resolver as demandas de vocês crentes. Imagine um juiz não crente, sentado lá na sua poltrona, com a sua toga, olhando para mim e você crente, nós dois brigando numa demanda. Ele vai dizer: mas vocês não são crentes? Vocês não são servos de Deus? Mas os crentes não pregam o amor, não pregam a unidade? Por que vocês estão brigando entre si? Vocês não têm condições de chegar em um acordo lá? Não tem ninguém maduro lá para poder mediar essa situação, acalmar os ânimos de vocês? Vocês têm que procurar a mim, que sou um juiz, que nem crente sou. Gente, que vergonha, que decepção para a igreja, que decepção para Deus. Já pensou? Que decepção para o Evangelho. Então sempre tem que procurar alguém que tenha a capacidade de mediar esses ânimos alterados, de mediar esse descontrole temperamental, não é isso? Sempre tem que ter alguém, buscar alguém que tenha a maturidade suficiente para resolver esses problemas. Agora, se não achar essa pessoa, aí sim, não tem jeito, vamos ao juiz, sabendo que vamos queimar o nome de Deus, vamos queimar o filme do Evangelho, porque uma pessoa não crente tratando causa de pessoas crentes que não tiveram a capacidade de resolver entre si. Isso é horrível. Por isso que Paulo diz: é o mesmo Espírito. É o mesmo o quê? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem tem a paz aí que é Jesus? Deixa eu ver. Então guardar esse vínculo, a unidade pelo Espírito, que é o vínculo da paz. Versículo 4, volta lá. Há um só corpo, há um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança. Quantas esperanças? Uma só. É da vossa vocação. Eu quero falar um pouco sobre o versículo 5. Volte lá por gentileza. Isso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Diga: um só Senhor. Todas as vezes que eu e você elegemos uma outra pessoa, ou uma outra situação, ou uma outra questão para ser o senhorio da nossa vida, nós vamos quebrar a cara, nós vamos nos decepcionar. Às vezes achamos que somos senhor de nossas vidas, confiamos no trabalho, confiamos na nossa capacidade intelectual, confiamos na empresa que nós trabalhamos, confiamos às vezes no ministério, confiamos às vezes, em pessoas que imaginamos que nunca vai virar as costas para nós e sempre estará conosco, e tudo que precisamos, essa pessoa vai dirigir a nossa vida. Não, meu irmão, nós nos decepcionamos, porque nós precisamos ter um só Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer, e Jesus vai tratar esse assunto também, quando se fala de dinheiro, Jesus vai dizer que tem que tomar cuidado com o dinheiro, porque senão ele se torna senhor. E se ninguém pode adorar a dois senhores. Ou seja, se ele se torna um senhor, ele vai reger, ele vai dominar, ele vai comandar a sua história. E o dinheiro ele não guarda rancor não. Quem tem dinheiro não leva desaforo para casa não. Quem tem dinheiro quer resolver, porque tem dinheiro. Não é isso? Eu mando matar, e se vier a justiça, contrato o melhor advogado e pago todo mundo, porque tem dinheiro, ele quer resolver o problema do mundo. Então o dinheiro passou a ser o seu senhor, e ele vai se tornar escravo disso. E deixou Deus de lado, com certeza vai se decepcionar, vai se frustrar, porque não pode ter um outro senhor além do nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que o menino lá em Israel, ele é um menino bíblico, ele é criado e ele é ensinado a orar pelo menos 2 e pelo menos 3, O ideal seria 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Ele aprende desde menininho orar a oração mais importante da Bíblia, que é o chamado Shema. Diga comigo se você pode: Shema Israel, Adonai Eloheinu. Diga Adonai. Diga Errad. O que é isso, pastor? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Diga um. Diga um. Não tem dois. Quem é que está sendo o Senhor da sua vida? Quem é que está dirigindo a sua história? Não tem dois. O Senhor é um, é o único. E nós precisamos nos curvarmos diante do seu senhorio, diante da sua grandeza. E só assim nós alcançaremos
a vitória. Quem entendeu, diga amém. Então, um só Senhor, uma só fé. Aí tem gente que tem fé no santo fulano, no santo ciclano. Eu disse aqui domingo que lá em Roma foi canonizada a primeira santa brasileira, que é a Dulce, né? Uma baiana, uma freira baiana que fez bons trabalhos, deixou um rastro de boas obras, enfim. Então o Vaticano resolveu canonizá-la como a primeira santa brasileira, né, reconhecida mundialmente, que é a hoje Santa Dulce. O que acontece? Santos somos todos nós. A palavra santo quer dizer separado. Não nesse conceito que a igreja coloca no sentido de que é alguém que intermedia entre Deus e nós. Não, porque a Bíblia diz que é um só Senhor que vai intermediar, que é uma só fé. Não tem duas fés. Se a minha fé sair do Senhor Jesus e ela passar para Paulo, que foi um grande instrumento de Deus, Paulo não é capaz de resolver nada por mim hoje. Você confere? Porque Paulo já foi. Talvez o pastor Domingos consiga fazer alguma coisa, né? O santo Domingos, porque está vivo. Por quê? Porque pode orar, pode me aconselhar, pode me ajudar e alguma coisa pode acontecer. Mas se morrer, o santo Domingos já não faz mais nada. Tinha que fazer alguma coisa quando estava vivo. O santo Eduardo, quando está vivo, não é isso? Santa Bernadette, quando está viva, você pode orar por mim, minha filha, você pode me ajudar a fazer alguma coisa. Mas se morrer, não adianta eu chegar e dizer: ô Santa Bernadette, você que foi uma bênção, resolve aquela causa por mim. Não vai resolver, não vai adiantar, porque é um só Senhor. É o quê? É uma só fé. É o quê? Uma só fé em Deus, o nosso Senhor, através do seu Espírito. E um só batismo. E um só o quê? Quero falar um pouco sobre o batismo. Essa questão do batismo ela é muito interessante. Existem igrejas que quando as pessoas convertem-se a Deus nelas, denominações, né, determinadas denominações, elas resolvem batizar as pessoas novamente. Não, eu vim da igreja tal, já fui batizado. Mas lá aqui nós não reconhecemos o seu batismo lá, porque o seu batismo lá foi feito em nome de Trindade. Aqui a gente não crê em Trindade, aqui a gente batiza no nome de Jesus. Aí vai para outra igreja que diz: você foi batizado naquela igreja que batizou só no nome de Jesus, não é muito pouco. Jesus é fraco, você tem que ser batizado de novo no nome da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí batiza a pessoa de novo. Aí vai para uma outra igreja, eu estou evitando nomes aqui, mas tem igreja que você vai lá e diz: eu vim da igreja evangélica, fulano de... Não, você tem que batizar de novo. Quem é uma pessoa da sua família que morreu e não era crente, e você gostaria que ela estivesse com Deus? Minha avó. Então você vai se batizar em nome da sua avó, para que a sua avó agora seja alcançada por Deus, mesmo estando morta já há muitos anos. Então existem denominações, e várias delas, que fazem isso por aí. É por isso que Paulo está recomendando à igreja que é um só batismo. Então essa igreja crê em um só batismo. E por que nós cremos em um só batismo? Porque a palavra batismo quer dizer mudança de caminho, mudança de rota. A gente fala converter, né? A palavra batismo é uma mudança pública, é uma confissão pública de mudança de caminho. Alguém é batizado, recebe água, é imergido, né, isso em águas, publicamente, para dizer: com esse gesto aqui, eu estou mudando de caminho. Com esse gesto aqui, eu estou deixando a velha vida, a velha prática, o velho caminho, e eu estou agora indo por um outro caminho, que é um caminho novo, que Deus propôs para a minha vida. Então você está dizendo isso publicamente. Não que o batismo salva. Agora, pastor, mas eu fui batizado lá no nome de Jesus, e agora eu cheguei aqui, o pastor mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se Jesus não vale, então quem é que vai valer? Quem consegue entender isso? Porque se o nome de Jesus não está valendo, porque se alguém foi batizado no nome de Jesus, o que a Bíblia diz? Porque ninguém recebeu um nome maior do que esse nome de Jesus, porque a ele foi dado todo o poder. Quem entendeu, diga amém. Nós fazemos isso quando batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, por um costume teológico de um único texto que nós temos em Mateus 28, 19. Único texto, tá? Agora, se alguém quiser ter uma compreensão melhor sobre isso, quem tem a Bíblia Católica de Jerusalém? Quem foi católico aqui deve ter guardado lá. Se não tem avó, tem um tio, quem tem. Pega esse texto de Mateus 18, 28, 19, só a título de conhecimento, porque hoje é um dia de aprender a palavra. Lá no rodapé desse texto, está lá um comentário dos papas que escreveram esse texto, na Bíblia Católica. Nós colocamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em respeito à Trindade, mas sabemos que o mandamento bíblico é:
batizar em nome de Jesus. É isso aí. Todo mandamento bíblico é batizar em nome de Jesus. Você entende? Agora falamos por consideração, e foi até uma introdução papal, né, que foi colocado na Bíblia, a gente fala que é em nome da Trindade. Mas eu fui batizado só no nome de Jesus. Mas se o nome de Jesus não vale, que nome que é para valer? Porque na hora de expulsar demônio, expulsa em nome de quem? Na hora de curar os enfermos, é em nome de quem? Na hora de expulsar a feiura, é em nome de quem? Não sai? Pastor Ivan disse que não sai, por isso que continua feio. Não crê. Tem que crer, meu filho. Então, se tudo é no nome de Jesus, por que batismo também não pode ser? Quem entendeu, diga amém. Mas aqui nós estamos acostumados a fazer em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Então faça, não tem problema nenhum. Nós não vamos brigar e batizar a pessoa de novo, só porque lá foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqui foi no nome de Jesus, ou vice-versa. Quem me entende? É porque é um só batismo, para que dois? Estou induzindo a pessoa a pecar. Quem consegue me entender? Agora, se ela chegar aqui e dizer assim, pastor Isaías Lima, eu vim daquela igreja lá que o senhor conhece, e lá eu batizei em nome da minha avó, que morreu no ano de 1940, e ela não era crente, eu fui batizado em nome dela para que ela possa ser salva. Não, então minha filha, então você não foi batizado. Então agora eu vou ter que te batizar. Quem entendeu, diga amém. Então são coisas pequenas, ínfimas, que a gente fica brigando e discutindo, sem razão nenhuma. Por quê? Porque às vezes não conhecemos o texto bíblico. Então não há necessidade, nesses casos que eu citei, pelo menos esses dois, ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no nome de Jesus, não há necessidade de batizar de novo. Quem entendeu, diga amém, gente. Então tá bom, por isso que é um só batismo, tá? Eu não vou submeter ninguém a um segundo batismo, se ela já foi batizada e ela entendeu o que é o batismo, e se foi em nome de Jesus, ou se foi em nome da Trindade. Muito bem. Versículo 6, para me encerrar e vamos continuar em outro texto. E um só Deus, diga um só Deus. Existe dois deuses? Três. Mas as pessoas constituíram para si muitos deuses? Não, não temos, é um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É a Ele que nós devemos adorar. Quem crê, diga amém. Agora essa unidade é muito importante, porque qual que é o conceito de unidade? Primeiro aliás, esse conceito de koinonia, que é a palavra que está utilizada aí para sermos só um. Koinonia é uma palavra grega, né? Que quer dizer estarmos juntos. Então o primeiro conceito é a unidade, que estou falando sobre ela, diga unidade. O segundo é harmonia, diga harmonia. O terceiro é saúde, diga saúde. Por que Deus pede que sejamos um? Primeiro para que haja unidade, de novo, que haja o quê? Não, todos, bem bonitinho. Porque está sendo gravado, depois que alguém vai ouvir, repete aí, a unidade. Aí quem ouve fala, mas essa igreja, o que está acontecendo com essa igreja? Então, para quem está nos ouvindo, ou quem estará nos ouvindo depois, primeiro é a unidade, é o quê? Obrigado, parabéns. Segundo é a harmonia. Terceiro é saúde. Saúde. Então, essa koinonia, esses mandamentos existem para que haja a unidade, para que haja a harmonia. As coisas se harmonizam, porque senão elas encavalam e não vai, tem que se harmonizar. E para que haja saúde, porque se somos um corpo, precisamos cuidar da saúde. Gálatas capítulo 5, versículo 6, vamos rapidamente observar o que está escrito lá. Gálatas capítulo 5, versículo 6, bora lá, rapidinho? E vamos ver o que o Espírito quer nos ensinar aqui nessa noite. Juntos, por favor, 5 e 6. Vocês podem ler todo o texto em casa, é porque o tempo aqui é muito curto e eu vou abreviando. Vamos juntos, 3, 2, 1. Porque em Jesus Cristo, alguém pensa que Cristo é sobrenome de Jesus? É bom falar aqui, tá? Isaías Lima, Ivan André, Domingos Almeida, é isso? Aliotério, Eduardo Brandão, sobrenome, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título, tá? Jesus é o nome que foi dado. Cristo quer dizer ungido, diga ungido. Quer dizer untado com óleo. Bora lá? Untado com óleo. Como você unta, a irmã unta a... mais alto aí. Para fazer o quê? Oh, aleluia, glória. Fazer o pão, fazer a torta, fazer a reta, fazer o que precisar ser feito lá. Então essa palavra Cristo quer dizer ungido, untado, cheio de azeite. Então quando fala Jesus, ó cheio de azeite, ó ungido, ó anunciado de Deus. É bom que saiba disso. Assim como Batista não é sobrenome do João. João Batista não, é João
o Batista. Diga, João o Batista. Quem sabe o que significa, quer dizer Batista? Batizador. Então é João o Batizador, aquele que batiza. Então não é o sobrenome, é um adjetivo daquilo que ele faz, tá bom? É como Jesus o Cristo. Jesus é o untado. Vamos ler 3, 2, 1. Porque em Jesus, diga, o cheio de azeite, diga, o cheio de azeite, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim. Então Paulo está ensinando a crentes judeus e a crentes gentios. Quem recebeu a autorização de Deus para fazer a circuncisão perpetuamente? Quem recebeu? Judeus ou gentios? Judeus ou gentios? Nós, os gentios, fomos livres lá no Concílio de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Agora Paulo está dizendo a judeus e a gentios, e ele está usando aí uma figura de linguagem. Em vez de dizer a pessoa, está dizendo, né, a qualificação. Ou seja, nem o judeu e nem o gentio tem valor algum. Olha aí, como não? Sendo que Deus escolheu os judeus, e quando escolheu os judeus já tinha em mente escolher os gentios. Como é que Paulo vai dizer? Será que Paulo pirou? Que nem judeus nem gentio tem valor algum? Claro que tem, mas o que ele quer dizer? Nem o judeu nem o gentio tem valor algum, mas sim a fé que opera na vida de quem? Na vida de quem? Acabei de falar. Diga, judeus e gentios. Diga, judeus e gentios. Então nenhum é mais importante do que o outro se não operar o amor, mas sim a fé que opera pelo amor. É o amor, é a fé e o amor que vai nos conduzir à unidade, tanto quem é da circuncisão quanto quem é da incircuncisão, tanto quem é judeu da circuncisão quanto quem é gentil da incircuncisão. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Isso é maravilhoso. Voltamos a Efésios capítulo 5, versículo 2. Vamos ver uma outra informação que Paulo nos dá, muito interessante. Bora lá, rapidinho. Efésios capítulo 5, versículo 2. Esse texto é muito glorioso. Olha que lindo esse texto. É que ele não entrou ainda, mas daqui a pouco você vai ver. Muito chique. 5 de Efésios e o versículo 2. Vamos juntos? Põe um também, só para contextualizar, tá? Juntos, 3, 2, 1. Sede, pois, imitadores do pastor Domingos, do pastor Ivan, do pastor Ivan André, Ivan Dimas, do pastor Eduardo, é isso? Sede, pois, imitadores de quem? Como filhos amados. Para ser amado tem que ser o quê? E depois, obediente, não é isso? Versículo 2, bora lá. E andai com rixa no coração, e andai com mágoa, e andai com discórdia, já sei, e andai com inveja um com o outro, ele para lá e eu para cá, congrego na mesma igreja, mas ele no meu lugar e ele no dele, não quero saber de nada. É isso que está dizendo aí? Gente, e andai em amor juntos, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. A morte de Cristo, que foi algo tão impressionantemente, foi capaz de nos unir com as nossas diferenças, com as nossas decepções e frustrações. Porque cada um aqui foi criado em um lugar diferente, com uma mãe diferente, com uma educação diferente, com um costume diferente. Um gosta de arroz e o outro gosta do feijão. Um gosta da carne e o outro gosta do frango. Um gosta do peixe e o outro gosta do ovo. Um gosta da salada e o outro não gosta de nada. Não é isso? Fomos criados totalmente diferentes. Mas quando entramos na fé, quando conhecemos a Deus e começamos a andar com Ele, então o amor dele derramado por nós faz com que nós, com as nossas diferenças, sejamos um, porque Ele morreu para que eu e você tivéssemos essa condição. Quando eu falo morreu, eu espero que o glória a Deus e aleluia seja pouco mesmo. Mas quando eu falo ressuscitou para cumprir a palavra, aí sim, vale um aleluia e vale um glória a Deus, porque pela sua ressurreição temos hoje a missão
de nos unirmos nele. Ah, está difícil suportar o irmão William. Ah, eu não estou conseguindo. Então, quando eu não aguentar mais olhar para o irmão William e suportá-lo, então eu vou lembrar de Jesus. Eu vou lembrar do sacrifício. Eu vou lembrar da morte, que foi como cheiro suave diante de Deus, para que eu pudesse amar o irmão William. Então eu vou abrir mão dos meus conceitos e preconceitos para poder lhe amar. Porque o amor é uma decisão, não é um sentimento como muitos dizem por aí. Diga se pode, o amor é uma decisão. Você decide amar e você decide odiar. Aí você paga o preço, que é muito próprio daqueles que amam, e paga o preço muito próprio daqueles que odeiam. Como diz uma amiga que nós vimos lá em Minas. Ela dizia assim: quando eu amo, mas quando eu odio... Aí ela falou: eu odio, que era o nome de uma pessoa que ela não gostava. Então vamos embora. Vamos ler mais um versículo. Hebreus 13, versículo 1. Vamos juntos? Hebreus capítulo 13, versículo 1. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero caminhar para o fechamento pensando nisso. Bora lá? Hebreus capítulo 13, versículo 1. Porque com o passar dos dias nós vamos nos cansando das mesmas coisas. Nós enjoamos muito fácil das coisas, principalmente na igreja. Meu Deus do céu. Porque no geral, olha para mim, não se escandalize com o que eu vou dizer. E se não entendeu o que eu disse, está sendo gravado, tá? Pode pegar e ouvir depois lá no site da igreja, no Facebook da igreja. Aliás, eu peço a vocês que entrem lá. Nós estamos movimentando o nosso Facebook, a nossa página, a nossa mídia. E é importante que nós façamos isso, né? Temos recebido elogios de muitas pessoas. Então é importante que você que é dessa igreja entre lá, faça um comentário, deixe lá a sua palavra, mostre essa unidade, mostre esse envolvimento. Isso aí chama a atenção de muita gente, né? Esses dias alguém ligou para cá, querendo vir no culto, o pastor Ivan me disse, porque exatamente viu nas redes sociais. Então é importante a gente fazer isso. Então, se você não entendeu o que eu vou falar aqui agora, você pode assistir novamente lá, tá? Se for homem, assistindo umas 2 vezes já dá. Se for mulher, uma vez já resolve. Amém? Vamos lá, gente? Leia comigo. Vamos lá. 13 e quanto que eu falei? E 1. Juntos. Permaneça. Gente, a minha versão aqui está assim, ó: continuemos a amar. Diga, continuemos a amar uns aos outros, como irmãos e irmãs em Cristo. O que é continuar? Não se canse de fazer o bem, não se canse de amar. E aí vou dizer, é o que anunciei anteriormente. No geral, muitas pessoas têm igreja como um ambiente chato, um ambiente repressivo, um ambiente dominador, um ambiente que coloca canga, que coloca focinheira, que coloca anzol sobre as pessoas, fazem delas o que quer. No geral, eles entendem que a igreja é um lugar realmente chato, porque é aquela coisa, sabe? Aquele sistema robótico, aquela liturgia cansada, não muda, não melhora, não avança, passa-se os anos. Ele vem para a igreja já sabendo tudo que vai acontecer, já sei que vai acontecer. Irmão fulano vai cantar um hino, o irmão fulano vai cantar outro, fulano vai ler a leitura oficial, vai dar os avisos, fulano vai pregar, fulano vai dar a bênção apostólica. Ele já vem para a igreja sabendo de tudo que vai acontecer. Então isso vai cansando com o passar do tempo. E eu até estive pensando esses dias que nós precisamos buscar de Deus condições para sermos uma igreja para gente que não gosta de igreja. É impressionante isso. Diga assim: ser uma igreja para gente que não gosta de igreja. Porque na verdade nós estamos tão acostumados a estarmos aqui e a virmos aqui que nós não conseguimos às vezes fazer uma avaliação de nós mesmos. Quando vamos a outra igreja, saímos de lá reclamando: ah, mas lá, você viu lá como que é? Ou às vezes saímos de lá até elogiando, porque achamos que lá está melhor do que a nossa. Nós perdemos um pouco a capacidade avaliativa. Por que será que muitas pessoas não gostam de vir à igreja? Por que será que muitas pessoas acham que nós somos chatos? Quer dizer que para ser crente, para servir a Deus, ser de um corpo só, uma só fé, um só Deus, um só batismo, tem que ser um chato só também? Tem que ser todo mundo chato, é isso? Igreja é lugar de gente chata? Eu pergunto, sim ou não? Sim ou não? E por que às vezes nós somos? Você já parou para pensar se você não tem sido chata ou chato, ignorante? Ou eu também? Nós temos que rever isso. Igreja é um lugar de gente alegre, diga alegre. Dinâmica, diga dinâmica. Cheia de fé,
Diga que defenda umas às outras. Aí o indivíduo senta aqui, vê um cochichando com o outro o culto inteiro, falando mal de um, vai dizer, ué, peraí, como é que é esse negócio aqui? Então se tornou um ambiente chato. O cara fala, eu não quero vir aqui, porque eu achei que aqui era um lugar que as pessoas abraçavam, nos ajudavam, choravam conosco. Então nós precisamos entender e de repente rever a nossa liturgia, porque precisamos agregar pessoas que pensam que aqui é chato. Não, gente, nós precisamos mostrar que aqui é um lugar de alegria, é um lugar de uma família, e aqui existe o amor fraternal. Olha o que diz aqui, ó. Eu quero que você repita comigo nessa versão. Continuemos a amar. Porque alguém vai dizer, eu amei um dia, mas ele pisou na bola e eu deixei de amá-lo. Não, meu irmão, perdoe, compreenda, releva. Você é tão maior do que isso. Uma palavrinha, uma compreensão equivocada que você entendeu, sabe, um deslize, custa perdoar, custa relevar. Não, também não quero mais olhar para a cara dele. Gente, como é que você vai conseguir ficar a vida inteira sem olhar para a cara de fulano? Não é isso? Estando na mesma igreja, eu não sei como é que você consegue. Então, continuemos a amar uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Então nós somos o quê? Não entendi. É difícil falar, né? Nós somos irmãos e irmãs em Cristo, com as nossas diferenças, mas a morte e a ressurreição de Cristo deu a condição para que tirássemos as nossas diferenças e pudéssemos ser um nele. Quem entendeu, diga amém. Então, esse conceito de sermos irmãos envolve 3 palavrinhas que eu encerro com elas. Diga: envolvimento, sentimento e experiência. Geralmente as maiores feridas, elas acontecem nas experiências dos maiores ou dos grandes relacionamentos. Quanto maior é a amizade, maior é a ferida quando há uma traição ou quando acontece algo que você não esperava que a pessoa fizesse. Então, essas experiências de frustrações e decepções na amizade, nos relacionamentos, acontecem quando nós estamos por demais envolvidos. Então, é necessário que haja envolvimento. Não tem como eu vir à igreja e dizer, eu só vou no culto, vou sentar, vou sair e não vou me envolver com mais ninguém. Como? Isso não é igreja. Isso não é evangelho. Isso não é Cristo. Isso não é palavra. Não, meu irmão. Isso pode ser uma reunião qualquer, de um Rotary Club, de qualquer outro clube, mas igreja não. Eu não tenho como vir aqui e não me envolver com você, e você não se envolver comigo, e nós não nos envolvermos com o Espírito, e o Espírito não nos envolver conosco, e que o Espírito não nos faça envolver com a palavra, e a palavra não nos envolva, e através de tudo isso, os céus se envolvem conosco, e nós nos envolvemos com os céus, e torna-se aquela efusão gloriosa, céus e terra. E alguém que entra aqui e fala, gente, mas que coisa gloriosa, tem algo para além da minha imaginação acontecendo nessa igreja. O que é isso? É uma só fé, é um só Deus, é um só amor, é uma só comunhão, é um só batismo, é um só sentimento de adoração. Eu sei que olhando nos olhos de alguns aqui, eu sei que é difícil. Eu percebi como se alguns quisessem dizer, pastor, o senhor está pregando em uma utopia, isso é quase que impossível. Não é. Quando nós darmos lugar à palavra de Deus, ela vai promover dentro de nós o envolvimento necessário. Diga assim, Senhor, eu preciso, diga assim, me envolver o necessário com a sua obra. Isso, não queira ficar de fora, se envolva, não tenha medo. Não tenha medo de se envolver. Não pode. Nós precisamos nos envolver. Se fomos traídos, ó, fazer o quê? Quem traiu é que paga o preço. Vamos refazer, vamos continuar. São as experiências que nos fazem crescer. Não adianta ter medo. Precisamos nos envolver, não é isso? E precisamos também mostrar os sentimentos. Mostrar o quê? E é isso que nos traz experiência. E é isso que nos traz? Então uma pessoa que não se envolve, uma pessoa que não tem sentimento, é uma pessoa que não tem experiência. E é horrível você viver sem experiência. Vamos em 1 João capítulo 1, versículo 3, rapidinho. Vou ler mais 2 versículos. 1 João capítulo 1, versículo 3, vamos ver o que está escrito lá, por favor. Todos juntos. 1 de João capítulo 1, versículo 3. Vamos deixar o Espírito falar aos nossos corações aqui. 1 João capítulo 1, versículo 3. Vamos juntos? Isso, 3, 2, 1.
Olha. Vamos entender aqui o envolvimento? Vamos juntos de novo? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa, todos, e a nossa, todos, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus, o untado de azeite. Então a nossa comunhão, diga nossa. Por que nossa? Porque nós temos comunhão um com o outro. Se nós não temos, nós vamos acessar o Pai através do Filho, porque não temos comunhão entre nós. Então, gente, não vale. É uma regra. A primeira comunhão é entre nós, depois é com o Pai através do Filho Jesus. Quem entendeu, diga amém. Isso é glorioso demais. Então não adianta brigado, emburrado, chateado, querer ter comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que nem as orações, elas são ouvidas. Agora o texto mais fantástico, glorioso, que todos sabem, Atos 2:42, rapidinho, para nós irmos para o final. Atos 2:42. Vamos ver, rapidinho. Toda a igreja? 3, 2, 1. E perseveravam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na briga um com o outro, na dissensão, na discórdia, na fofoca. Não fui com a cara dela, não fui com a cara dele. Meu espírito não bateu com o dele. Quem já viu esse negócio aí? Meu espírito não bateu com o dele. Como é que é isso, pastor Domingos? Então não é o Espírito de Deus. Então não é o Espírito de Deus, né? Como é que meu espírito não foi? Meu espírito não foi com a cara dele. Aí alguém fala assim, eu não fui com a cara dele. Claro, você foi com a sua, né? Não pode ir com a dele, não é isso? Sabe esses pré-julgamentos que a gente faz? Ah, essa pessoa chata, não gostei, metida. Não é isso? Chega aí achando que você nem conhece a pessoa, viu a primeira vez, e se deixa levar por esse sentimento tão frágil, tão horrível. Você é uma crente, eu também um servo de Deus. Não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Da igreja, lá na igreja de Atos dos Apóstolos, quando eles começaram a nova modalidade da igreja, a Bíblia diz que todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no que mais? Ah, eu não gostei desse pão, tá salgado. Ah, eu não gostei desse pão, tá doce. Ah, eu não gostei desse pão, tem gosto nenhum. Por que a gente é assim, né? Você faz um almoço com todo carinho, né, Vinícius? Na igreja, para oferecer para os irmãos, para a gente desfrutar a comunhão. Desfrutar o quê? E quando vai desfrutar a comunhão, nada mais tem valor a não ser do que a comunhão. Tudo que vem é para engrandecer e enobrecer a comunhão. Alguns irmãos sempre me convidam, e eu tenho o privilégio, né, de ser convidado. Ô, pastor, vamos lá em casa comer alguma coisa. Eu falo, que bom, isso é um prazer. Eu, quando vou visitar alguém, deixa eu preparar alguma coisa. Não precisa. Ô, pastor, o senhor pegou aqui de surpresa, não tinha nada especial. Não, meu irmão, o que vale é a comunhão. Eu sempre falo isso. O que vale é estarmos juntos. Claro que uma comida é muito boa, claro que um bom lanche é muito bom. O mais importante é a comunhão. Se não tem comunhão, o que vem depois não faz sentido. Agora, faz uma alimentação para todos exercer a comunhão. Aí sai dizendo, você viu? Aquele arroz estava salgado virado no trem. Aquela carne estava mais crua que tem que ter dente de jacaré para comer aquela carne. Você não come não. Ô, gente, pelo amor de Deus, o mais importante era o quê? Aí alguém que passou a noite inteira aqui, se dedicando, preparando o alimento com muito carinho para nos atender, fica chateado, fica triste, porque se dedicou, às vezes até errou um pouco ali no tempero, pela emoção. A gente precisa relevar, porque o mais importante não é a comida, o mais importante é a comunhão. Olha aí, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, que é o mais importante. Se o partir do pão fosse o mais importante, viria primeiro, não veio. O mais importante é o quê? O mais importante é o quê? E no partir do pão e nas orações. Aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor? Mas isso é um pouco compreensível por conta de um texto que Paulo ensina para nós. Não vou ler todos, não vai dar. 2 Coríntios 5,17, a gente fecha aí. Fechei a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Talvez a gente compreenda um pouco por conta desse versículo aí. E a gente fecha. Vamos lá, vamos ficar em pé para a gente ler?
Dá um dó maior para mim aí, por favor. Bora lá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está no 1, vamos ao 17. Olha lá. Bora lá, 3, 2, 1. Assim que, se alguém está... quando falo Cristo, você já sabe. O que é Cristo? Diga, o cheio de azeite. Diga, o untado com óleo. Então quem está em Cristo está como? Quem está em Cristo está como? Cheio de azeite, untado com óleo. E o óleo e o azeite na Bíblia representa o quê? Representa o quê? Representa o quê? Então quem está em Cristo está cheio do Espírito. Bora lá. Assim que se alguém está no cheio de azeite, nova criatura é. E as coisas velhas, e eis que tudo, porque o azeite, o Espírito, começa a mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas ações, começa a tirar aquele sentimento ranzinza, ignorante, bruto que a gente tem, começa a maciar o nosso coração, começa a melhorar a nossa temperança, começa a equilibrar o nosso humor. Ah, que coisa gloriosa! E o Espírito vai nos moldando e vai nos colocando na posição que Deus quer. Esta unidade que o Espírito quer trazer para nós. Quem entendeu, diga amém. Curva a sua cabeça, querido Deus e amado Pai, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus, o Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo especial, por essas lições que o Senhor traz ao meu coração e ao coração da tua igreja. A lição da unidade, da comunhão, independente das nossas diferenças, independente se somos brancos, negros, gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, é o teu Espírito, é o azeite, é ligado no Senhor, cheio de azeite, que nós conseguiremos viver em uma só fé, em um só batismo, em uma só jornada, em uma só caminhada, em um só Espírito. Nós não queremos puxando um para a direita, um para a esquerda, não. Esta igreja está, Pai, disposta a viver a direção que o teu Espírito tem para dar para ela. Coloca no lugar aquilo que precisa ser colocado, aquilo que só o teu Espírito sabe fazer. Traga, Senhor, essa unidade. Banha-nos com teu azeite, com a tua unção. Banha-nos com a tua misericórdia. E que aprendamos a cada dia a viver debaixo dessas lições preciosas do teu Espírito. Espírito de Deus.